Muito bem, vamos dar sequência então à aula de explicação, semana 6, plano de estudo tutorado, nono ano do ensino fundamental, volume 3, 2021, disciplina de geografia, professora Verônica. Bem, aqui a gente vai abordar, dentro da cartografia, alguns temas relacionados com a cartografia, representação cartográfica. Trabalharemos principalmente a anamorfose e alguns conceitos relacionados com os mapas temáticos. Importante trabalhar isso, mas de forma interdisciplinar, isso já é trabalhado, a cartografia é trabalhada em vários assuntos da geografia, mesmo em outros conteúdos, fora da geografia, a cartografia é bastante trabalhada, seja com o uso de mapas, seja com o uso de outras representações, e é bastante importante a gente sempre contextualizar, sempre utilizar esses recursos de forma a explicar, elucidar melhor a compreensão dos conteúdos, seja de maneira específica ou mesmo interdisciplinar. É bastante importante. Bom, então, segundo o IBGE, o mapa é uma representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a superfície da Terra, planisfério ou mapa mundi, de uma parte, mapa dos continentes, ou de uma superfície definida por uma dada divisão político-administrativa, como no caso do mapa do Brasil, dos estados, ou por uma dada divisão, que vai ser definida de acordo com o tema setorial, como por exemplo bacias hidrográficas, áreas de proteção, de acordo com as diferentes temáticas, tratando especificamente aí de mapas temáticas. Então, geralmente o mapa é uma representação no plano, porque a gente sabe que o planeta ele tem um formato geóide, e aí você vai fazer essa transformação para representar cartograficamente de forma plana. E, logicamente, para você conseguir condensar determinados aspectos, você vai ter que utilizar uma escala pequena, para você conseguir representar uma área maior. Você vai ter que utilizar uma escala pequena. Geralmente no mapa tradicional, a representação da Terra, os continentes, países, estados, municípios, geralmente é realizada levando em consideração a área territorial de cada país, que geralmente é medido em quilômetro quadrado. No caso dos mapas temáticos, uma cor ou um símbolo é associado ao polígono de cada país, o que determina a grandeza do tema representado, se é a população, se é o PIB ou se é outro tema qualquer. Exemplo, em 2017 a China tinha uma população de 1.409.517.000 habitantes e a Índia tinha 1.339.180.000 habitantes, sendo os países mais populosos do mundo, de acordo com a figura 1 que a gente vai mostrar aí no próximo slide. O mapa da figura 2 mostra a distribuição da população do mundo, mas o tamanho do país é relacionado com o tamanho da área territorial. Então aqui a gente tem um mapa, o gráfico, representando aí a população total desses países aqui, os países mais populosos do mundo em 2017, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia, México, Japão e Etiópia, isso em 2017, e além da população total a gente tem de acordo com a sua área também, a variável área. E aí a gente tem um mapa tradicional, os países coloridos de acordo com as classes de população para cada país. Então, cores mais claras indicam países menos populosos, cores mais escuras indicam países mais populosos, ok? No caso da anamorfose, que é esse recurso cartográfico, temático, cada país é redesenhado de forma que seu polígono vai sofrer uma deformação proporcional, é um tema de interesse, população, PIB ou qualquer outra variável, e com essa técnica você consegue visualizar melhor, de uma forma mais direta, você vai utilizar essa deformação para você conseguir fazer com que a pessoa entenda melhor o que você está falando,
né? Então a próxima figura 3 aí, né, que a gente vai mostrar no próximo slide, vai mostrar uma anamorfose geográfica do mesmo tema, né, da população mundial, onde os polígonos foram deformados, né, foram modificados, levando em consideração o tamanho da população e não a sua área, não é isso? Então aí, ó, a gente vai entender que o continente africano vai ter um tamanho um pouco menor, né, do que a Índia ou a China, porque, né, em comparação com as populações. E aí a gente vai entender melhor aqui, né, no próximo slide. Aqui, né, a figura 3, a anamorfose geográfica. Então a gente consegue observar, ó, os polígonos, né, a área dos territórios são deformadas para representar justamente a população. Ó. Olha a deformação da China e da Índia, porque são os dois países mais populosos do mundo e por isso que a sua área vai ser aumentada utilizando essa técnica da anamorfose. Ó, repara que a África vai ter a sua área diminuída porque a população é inferior, né, em comparação com outros países, né, a Europa também, ó, o Brasil, Estados Unidos, né, apresentam uma área um pouquinho maior, mas os dois países maiores mesmo em termos de população, China e Índia, né? Então a gente consegue visualizar direitinho os dois países com maiores populações mundiais. Então, né, podemos fazer análise aí também, ó, né? O Paquistão tem uma área territorial, né, de 796.100 km², né? 796.100 km², muito menor que o Brasil, né? A área do Brasil é bem menor, bem maior, né? No entanto, sua forma está distorcida e aumentada, né, para o tema população mundial, pois possui uma população um pouco menor que a do Brasil, né? Apesar de ter uma área menor. Então, o mesmo vai acontecer com outros países, como Nigéria, Etiópia, Bangladesh, Indonésia, entre outros países. Já com a Rússia ocorre o contrário, né, o inverso. A área territorial, né, a Rússia tem a maior área territorial do mundo, né, quase o dobro da área do Brasil. No entanto, o seu polígono foi deformado e foi diminuído, porque a sua população é bem menor, né, um pouco menor do que o do Brasil e também menor do que outros países do mundo. Então, o mapa temático, né, a cartografia temática usa os mapas como base técnica para representar informações diversas de qualquer natureza, como fenômenos culturais, humanos, por exemplo, né, perfil de uma população segundo variáveis como sexo e idade, e econômicos, tal como a taxa de desenvolvimento. Também pode contemplar aspectos físicos, como a média anual de temperatura ou precipitação sobre uma área e seu tipo de solo. Então, o mapa temático ele vai definir temas, né, de acordo com aspectos sociais, econômicos, naturais, que for melhor, né? Você vai ter uma base de dados e em cima dessa base de dados você vai criar mapas, né, de acordo com o tema que for do interesse, né? Seja qual o interesse que for. Então, para interpretar mapas temáticos é preciso conhecer a simbologia, né? Existem vários símbolos que são utilizados, cores, né? Formas, tamanhos, né, símbolos, né, que são utilizados de acordo com cada tema, né? Então é necessário também conhecer essa simbologia, conhecer como que cada símbolo é utilizado para se conseguir interpretar melhor esses mapas temáticos. Então hoje em dia esses mapas temáticos são muito mais fáceis de serem feitos, né, porque existe toda uma tecnologia, né, toda uma técnicas cartográficas digitais, né, técnicas de geoprocessamento que vão facilitar, né, essa produção desses mapas, né? Os mapas hoje em dia não são mais mapas artesanais, mas sim mapas digitalizados, né, que são feitos tendo como base, né, o uso de instrumentos, né, de técnicas, né, de softwares, de computadores, né, GPS, imagens de satélites, né, mesas digitalizadoras e tantos outros programas, né, de computadores que são utilizados para fazer, né, esses mapas temáticos, ok? E são utilizados em vários, né, em vários tipos, né, de estudos, não só na geografia, mas em outras matérias também, ok? Então, muito obrigada a todos. Eu espero vocês, então, no nosso próximo plano de estudo tutorado. Um abraço a todos.